Mas se a gente não tem essa entidade, que são os arquivos da ditadura, cabe a nós contar essas histórias que precisam ser contadas. Nós somos esses arquivos. Acompanhei o Instituto nos primeiros anos, no lançamento dele, já antes por causa do prêmio do jornalismo, do prêmio Vladimir Herzog. Eu lembro da criação do Instituto, mas já em 2014, nos 50 anos do golpe militar, fiz uma primeira colaboração com o Instituto, que o Instituto criou um portal chamado Memórias da Ditadura. Me convidaram indiretamente, por meio de outra contratada, que era a Repórter Brasil, para eu tocar todo o conteúdo da parte de música da ditadura. Então, a primeira vez que eu fiz alguma coisa publicada no Instituto foi todo o capítulo sobre a música do período da ditadura militar para Memórias da Ditadura. Quando o Rogério Sotile era secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, ele criou a Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo, o governo Haddad. Também acompanhei, que estava criando, acompanhei não muito de perto, vi que ele criou, tinham 5 membros, né, que fizeram parte dessa comissão. O Rogério, depois de 2 anos, deixou de ser secretário, o Suplicy assumiu a secretaria e ele ficou de adjunto do Suplicy. E depois ele saiu. E nesse período, 2015 para 2016, daí em 2016, último ano do governo Haddad, um dos membros da Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo saiu e a comissão sugeriu me chamar. Então eu fui membro no último ano, membro da Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo. Então daí eu retomo o Instituto, o contato, via Rogério Sotile, porque eu escrevo o relatório final da comissão, eu sou o relator, coordenei esse relatório, e a Vala de Perus é o tema mais forte, impactante, importante das violações de direitos humanos praticadas pela Prefeitura de São Paulo na época da ditadura. É um capítulo ali pequeno dentro do relatório, mas o mais surpreendente, chocante, revoltante, etc. E eu proponho para o Rogério que a gente mergulhe nesse tema e faça uma coisa maior. E daí a gente vai fazer isso em 2020, são os 30 anos da abertura da Vala de Perus. Eu começo em 19, e aí que eu entro, faço o primeiro projeto, tirando aquele da música de 2014, eu retomo em 2020, porque o Rogério acha fantástico, e daí a gente viabiliza isso. E aquilo vira uma série de reportagens, né? Ele é um livro, reportagem, publicado ao longo de 8 semanas, cada semana um capítulo. Então ele entra como se fossem reportagens semanais no site Memórias da Ditadura também. Ele vira uma série em podcast, em 6 episódios, e a gente publica isso no final de 2020. A partir de setembro, que é o aniversário da Vala, 4 de setembro, começa a série, em dezembro terminou tudo, publica os podcasts. E aí eu acabo me tornando ali um colaborador do Instituto para reportagens longas e aprofundadas sobre temas específicos. Daí eu faço mais 2 em anos diferentes. Um perfil biográfico do Dom Angélico, Sândalo Bernardino, e depois o Alexandre Vanucchi Leme, que é um outro projeto que eu levo lá para eles e que vira uma exposição de fotografias no Google Arts and Culture, que é uma plataforma, está em inglês, espanhol, circula no mundo inteiro. Depois vira um livro e um podcast mais recente deste ano, nos 60 anos do golpe. Entre março e abril a gente publica o livro Eu Só Disse Meu Nome e o podcast Eu Só Disse Meu Nome, que são sobre a tortura e morte do estudante Alexandre Vanucchi Leme em 73, aos 22 anos. A Vala de Perus foi uma vala clandestina, um buraco na terra, escavado durante a noite, numa colina gramada, sem nenhuma previsão, nem registro, nem planta, nem mapa do cemitério. Foi feito tudo de maneira clandestina, escondida, aberta em 1976, claro, pelos
coveiros, funcionários do cemitério Dom Bosco, que é num bairro chamado Perus, em São Paulo, na zona noroeste, divisa com Caieiras, Cajamar, assim, no extremo da cidade, onde em 76 abriram esse buraco para jogaram lá mais de 1.000 ossadas humanas que tinham sido enterradas em valas comuns entre 71 e 75. Então foi um momento que a gente falou assim, vamos sumir com esses corpos aqui. E é todo um processo que a gente conta, né, na reportagem, que desde a construção do cemitério, a toque de caixa entre 70 e 71, um governo municipal do prefeito chamado Paulo Maluf, que tinha sido um colaborador da ditadura, um prefeito biônico indicado pelo governo militar, eles constroem esse cemitério já com a ideia, um cemitério longe, um cemitério numa área não urbanizada e habitada dentro de Perus, ficava a 2 quilômetros do centro de Perus, numa área que não tinha ainda luz elétrica, não tinha asfalto, não tinha... Vamos levar para lá o enterro, né, o sepultamento dos indigentes, dos desconhecidos e todas as vítimas de tortura que passassem pelo IML, com laudos falsos, etc., leva para lá. Era usado Vila Formosa, que é um outro cemitério antes, na zona leste da cidade, mas numa área que já estava adensada, não se podia mais fazer nada sem que os vizinhos não vissem, não ouvissem. Também demorava mais tempo para chegar, já naquela época, e Perus era mais do IML, que fica perto do Hospital das Clínicas, Teodoro Sampaio, Pinheiros, chega metade do tempo em Perus do que na Vila Formosa. Enfim, e eles tentaram durante muitos anos construir um forno crematório lá para incinerar esses corpos. Não conseguiram, teve bloqueios legais da prefeitura mesmo, com leis municipais, leis que impediam que qualquer corpo fosse queimado, incendiado, incinerado, sem autorização expressa das famílias. Então, no caso, eles não iam conseguir, porque eles queriam justamente incinerar um corpo que ninguém soubesse que estaria sendo incinerado. E depois de um tempo esperando, eles resolvem, não, já que a gente não vai poder incinerar, vamos enterrar de um jeito que não descubram. Então fizeram a vala clandestina, a vala de Perus, que ficou conhecido com esse nome. Ela é um buraco muito estreito, tem meio metro de largura, por quase 30 metros de comprimento. Ela é muito comprida e muito estreita. Ela tem a largura de uma mão, de uma retroescavadeira. Ela foi feita com uma retroescavadeira, durante um tratorzinho ali que escavou uma fileira só, e foram localizados lá quando descobriram e abriram. Teve uma reportagem responsável pelo cemitério, chamado Toninho Eustáquio. Ele percebeu pelos registros dos livros de entrada dos sepultamentos que ele localizou mais de 1.000 nomes que tinha uma marcação dizendo que em algum momento, em 75, eles tinham sido exumados, aqueles corpos tinham sido tirados das valas onde eles tinham sido enterrados. E não tinha nenhuma anotação de para onde eles tinham ido. Esse é um procedimento normal, quando você localiza um corpo, quero levar para o jazigo da família, né, em Sorocaba, em Campinas, no Rio de Janeiro, vamos fazer o traslado. Então, geralmente, você fala, foi exumado no dia tal e reinumado, que é a expressão usada, no dia tal, uma semana depois, em outro lugar do Brasil. Tinham mais de 1.000 nomes que tinha indicação de que tinham sido exumados em 75 e não tinha o registro de reinumação. Ele fica cismado com aquilo, ele fala, eu não posso administrar, é administrador do cemitério, eu não posso administrar o cemitério com isso aqui. Vão me acusar de ter sumido. Ele entrou logo depois da construção da vala. E ele ficou anos tentando descobrir o que tinha acontecido, até que contam para ele. Os coveiros que participaram da construção da vala contam, e ele fica com aquilo,
Mas um dia o Caco Barcelos, repórter da Globo, vai fazer uma reportagem lá e ele conta. O Caco Barcelos estava fazendo um livro chamado Rota 66, que é a história da polícia que mata, da rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, e o destino dos mortos da rota também era o cemitério Perus, Dom Bosco em Perus. E daí ele vai lá, entrevista, conversa com o Toninho fala, isso que você está dizendo é legal, essa reportagem é importante, mas eu tenho um assunto muito mais surpreendente para você. E ele conta para o Caco Barcelos. O Caco Barcelos fala, ele mergulha no assunto, e ele leva para a prefeitura e fala, ó, tem essa denúncia. É verdade, porque ele abriu um pouquinho e tirou um saco com ossos lá, tem, eu vi que tem, mas para fazer a reportagem e publicar, eu quero sugerir que vocês abram, que vocês revelem. E a prefeitura, era governo Luiz Erundina na época, topa. Então eles abrem no dia 4 de setembro de 1990 e vão tirando sacos de plástico azuis, de lixo, com ossadas dentro. Saem 1.049 sacos com ossos dessa vala, estreita e comprida. Então é chocante naquela época, tem muita repercussão. E essa história é uma história que fica, porque não teve nenhuma punição, nenhuma responsabilização, quem que mandou abrir a vala, quem mandou fazer, não sei o quê, e a identificação também. Ele vai para a identificação naquela época, no laboratório que tinha em Campinas, coordenado por um médico legista que ficou famoso, chamado Badam Palhares, mas em 2 anos só 2 das 1.049 ossadas foram identificadas, eram 2 guerrilheiros, militantes, né, da resistência à ditadura, e esse assunto tem essa passagem, assim, que até eles só vão retomar essas identificações, tentativas de identificação em 2014, num convênio Dilma Haddad com a Unifesp. Então fica isso daí também, daí o livro, meu trabalho foi, nunca tinha tido um livro que contasse essa história de cabo a rabo, desde a construção pelo Maluf, por que construir esse cemitério, o que eles queriam fazer de fato, até essa retomada, e daí em 2018, mais 2 foram identificados. Então, que retomada que foi essa? E para contar também o que é a gente tem em São Paulo, no país, uma política de desaparecimento, ocultação de cada, pelas milícias, pelo tráfico, pela rota, pelo BOP, sabe, pela polícia, pelo Estado, né? O que une tudo isso? É o Estado com uma política de desaparecimento forçado, de ocultação de tortura, cadê o Amarildo, sistemas que permanecem. Então a gente propôs ali, porque esse registro é um registro que existia em relatórios de comissões da verdade. Quem lê relatório de comissões da verdade? Geralmente são pessoas que já são estudiosos do tema da ditadura, já são convertidos, digamos. E eu tinha essa coisa de falar, isso aqui a gente precisa levar para quem não conhece essa história, para quem está sendo educado sobre a ditadura num governo Bolsonaro, num governo que acha, como é que chama, o Brasil Paralelo, que é uma produtora de filmes que conta uma história absurda, fora né, de tudo do razoável ali sobre como essas coisas aconteceram. E eu queria falar para as pessoas de 20, 25 anos de idade também. Então foi esse projeto que eu levei, a gente criou um livro-reportagem que é contado como se fosse um thriller, um romance, não é um livro acadêmico, é um livro que vai contando como se fosse uma historinha de suspense, mas quem foi, o que vai acontecer agora? E fizemos um podcast. Isso em 2020, que já tem 4 anos, né, antes de eu estar fazendo essa entrevista aqui para vocês. Então foi isso, quando a gente fez o podcast, teve muito acesso de uma galera de 20 anos de idade, conhecendo uma história que eles nunca tinham ouvido falar. Diferente das pessoas... Eu tenho 45 anos agora, então as pessoas têm... Eu era criança em 90, quando abriram a vala, eu tinha 10 anos, mas eu sei disso, eu peguei aquilo ali e acompanhei alguma coisa. As pessoas que têm 25, 30 anos
aquele assunto é um assunto que não faz parte, né? Então, um pouco foi essa ideia. Isso que foi a vala, esse que foi o projeto de contar 30 anos depois, retomar esse assunto. O princípio foi um pouco parecido com a da vala, né? A vala de Perusa eu quis contar quando fez 30 anos da descoberta da vala. Era uma efeméride, né? Um aniversário. E quando se aproximou o aniversário de 50 anos do assassinato do Alexandre Vanucchi Leme, que é o Minhoca, era o apelido dele na faculdade, eu achei que era importante a gente fazer, também conversando lá com o pessoal do Instituto, a gente propôs essa ideia. O Alexandre Vanucchi Leme, ele foi um estudante de geologia na USP. Ele estava no 4º ano, né, no último ano do curso, ele tinha 22 anos de idade, e ele foi morto, torturado no DOI-CODE, no dia 17 de março de 73. Então, e ele ficou, a história dele, ele não é um militante muito importante pelas coisas que ele fez, mas a morte dele se tornou algo muito importante, porque teve um repúdio gigantesco, que ele não era um cara do grupo tático armado, não usava armas, não fazia ações armadas. Ele ia para a escola todo dia, ele não tinha nome falso, ele era um colega que todo mundo conhecia, todo mundo admirava. Aluno super bom, de nota 10, tinha sido o primeiro colocado no vestibular de geologia. Não existia FUVEST em 73, era cada escola, cada faculdade fazia o seu vestibular. Muito brincalhão, então essa coisa, quando ele morre torturado, tem uma comoção na USP. Mas como assim, Minhoca, sabe, assim, foi uma coisa que já era muito difícil, né, de entender e aceitar, óbvio, qualquer morte na cela, qualquer morte sob tortura, mas a coisa de que era um colega, a ideia de que podia ser nós, podia ser qualquer um de nós, ficou muito forte ali. E o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo de São Paulo, ele faz uma missa em memória do Alexandre, na Catedral da Sé, sexta-feira, 6 horas da tarde, que era a missa mais concorrida da semana. Aquilo lota, vão 3.000 estudantes assistir essa missa, né, em homenagem ao Alexandre, e o Dom Paulo fala, expressa, porque eles veicularam uma versão falsa de morte por atropelamento, por um caminhão, tentando fugir da abordagem policial. Naquele momento, né, o Dom Paulo Evaristo Arnes fala que a versão é falsa, atribui ao Estado, faz um sermão dizendo que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, só Deus aqui tira, coisa, né, religiosa ali, mas e aquilo repercute muito. E então, ele é um episódio que desde 68, desde o AI-5, nunca tinha tido algo público. Até 73 tinham sido 5 anos em que não havia uma missa, um comício, qualquer fala dessas proporções. E aquilo tem cobertura de televisão, feita assim em parceria, né, com o DOPS, com a polícia política, um monte de gente presa saindo da missa, e nos dias seguintes, mais de 20 e tantos alunos da USP são presos naquela semana, por terem ido na missa, mas porque eles puxam a ficha, vem que são pessoas que têm atividade do movimento estudantil, que estava proibido. É uma das inspirações da música Cálice, do Chico Buarque, com o Gilberto Gil, que, né, inclusive o Chico Buarque dá um depoimento para o nosso projeto, para contar como é que tinha sido isso. Então, e a ideia ali de contar. E ela é uma primeira, ela antecipa, em 2 anos e meio, o ato ecumênico do próprio Vladimir Herzog, que vai na Catedral da Sé com o Dom Paulo, chamando, né, o Henry Sobel, o bispo, e o Jaime Wright, que era um pastor, fazem um ato ecumênico, e daí vai 5.000, de 5 a 6.000 pessoas do Herzog. No Alexandre tinha sido 3.000.
mas antecipa, né, esse mesmo formato, esse mesmo modelo. E era um episódio, o Vladimir Herzog, o episódio continua, passados 50 anos da morte que vai fazer agora, no ano que vem, em 25, os 50 anos do assassinato do Herzog, as pessoas têm isso mais presente. O do Alexandre foi um tema que, com o tempo, as pessoas foram deixando de conhecer. Ele dá nome ao Diretório Central dos Estudantes da USP, DCE Livre Alexandre Vanucchi Leme, tem o rostinho do Alexandre nos cartazes, nos cards de Instagram, e as pessoas não sabem quem é. Então foi um pouco dessa ideia de que achar que era hora de novo de lembrar, contar, e também fazer o que é o movimento estudantil agora, como é que era o movimento estudantil naquela época, o que talvez o movimento estudantil de agora pudesse retomar ou como inspiração, ou como lembrança, memória e verdade, do movimento estudantil naquele momento, porque a partir do assassinato do Alexandre, o movimento estudantil começa a ser retomado, né, na USP, vai demorar 2 anos e pouco, e em 76 tem de novo eleições por Diretório Central dos Estudantes, tem assembleia que une todas as tendências, aprovando o nome do Alexandre, sugerindo e aprovando, qualquer que fosse a chapa eleita, iam dar o nome do Alexandre para a chapa, e daí surge ali a confluência das forças políticas no movimento estudantil, que vão ficar no final dos anos 70 e os anos 80, que daí se tornam de novo conhecidas, Caminhando, Refazendo e Libelu, as 3 forças que competem ali em 76, e o DCE fica com o nome dele até agora. E de novo, a ideia de quem conhece a história do Alexandre hoje é quem é historiador, quem estuda ditadura, movimento estudantil, os anos 70, então, e quem participou daquelas atividades na época. Todas as pessoas que se tinham 20, 22 anos e eram colegas do Alexandre 50 anos atrás, estão todas com mais de 70 anos agora. Essa ideia de recuperar, retomar, contar a história dele em livro, também de novo um livro feito de um jeito que não é um livro de relatório de comissão da verdade, não é um livro para historiadores, para ativistas do tema, mas para o grande público, e fazer um podcast que a gente sabe, é meio que natural ainda hoje, que alcança faixas etárias mais novas, porque assim, qualquer livro que a gente faça sobre ditadura, quem vai na livraria escolher um livro, pegar e comprar, que tem a ver com a ditadura, também já é convertido, já está querendo estudar aquele tema, já gosta do assunto. Podcast não, podcast narrativo, podcast de true crime, como a gente tem chamado, ele chega, o algoritmo mostra, aparece nas opções lá do Spotify, então chega em pessoas que nunca tinham ouvido falar em Alexandre, nunca tinham ouvido falar em como é que era o movimento estudantil na ditadura militar. Então isso aconteceu, foi super bem sucedido, a gente fez uma tiragem de 1000 exemplares do livro, em abril foi lançado, estou dando essa entrevista em outubro, a gente vendeu 900 exemplares, está faltando 100 aí para precisar reimprimir, mas foram mais de 50 mil downloads do podcast. Então você não chega a 1000 exemplares do livro, mas tem 50 mil downloads do podcast, então assim, tem muito mais gente conhecendo essa história pela minha voz ali contando. E é legal o formato do podcast, porque é narrativo, você vai contando a história, né? Você não sabe tudo desde o começo, você vai tem um suspense, tem alguns mistérios, vão sendo revelados. E as pessoas que eu entrevistei para fazer o livro, entra a voz, porque eu gravei todo mundo em áudio, então a minha voz de narrador vai sendo entremeada com registros históricos. Então tem o Dom Paulo falando, tem, né, episódios de época, o show em que o Gil e o Chico iam apresentar Cálice pela primeira vez e o microfone é cortado porque a letra foi censurada. Estão lá esses registros e os entrevistados contando, inclusive o Chico contando que
seria leviano dizer que a música foi para o Alexandre, mas que o Alexandre, porque as mortes aconteciam o tempo todo, e ele fala, o Alexandre foi certamente uma das inspirações. Mas eu começo o projeto ainda antes, na virada de 22 para 23, em que a morte do Alexandre, que foi em 73, ia fazer 50 anos, mas não ia dar tempo de eu fazer tudo isso. A gente fez ele em etapas, então a gente faz com o Instituto uma exposição que foi por 50 anos da morte do Alexandre. Então são uma dúzia de fotografias que contam a história do Alexandre nas fotografias. Cada fotografia com legendas grandes, com alguns áudios também, que você vai na exposição ali, você pode ouvir a irmã do Alexandre falando, um companheiro da geologia que também foi preso e torturado no mesmo final de semana ali que o Alexandre foi morto, também fala, então tem um pequeno depoimento, e isso foi acolhido, a gente ia fazer também, a gente fez, né, para o Memórias da Ditadura, mas daí a Google gostou e publicou lá numa plataforma deles, que é o Google Arts and Culture, que disponibiliza para todos os países que acessam o Google em inglês, espanhol e português. A gente fez nas 3 línguas. Isso a gente fez em 23, na época dos 50 anos do assassinato dele. Teve uma missa na sede de novo, teve um evento na São Francisco, na Faculdade de Direito, mais cultural, político, assim, de lembrar, colegas de turma dele foram falar, pessoas que hoje dirigem o curso de Geologia da USP foram falar. E daí, enquanto isso, eu fui tocando o livro podcast, e um ano depois a gente publica o livro podcast com essa ideia. O Instituto Vladimir Herzog completa 15 anos. Ele é uma grande janela, um portal para a gente conhecer muitos temas que permanecem até hoje, de violações de direitos muito importantes, que a gente não virou a página, né? Porque querem que vire a página como se... Tem muita gente que fala, é revanchismo, para que mexer nisso? Está pacificado. A gente, para virar a página, precisa ler o que está escrito na página e, de preferência, aprender com o que está escrito na página antes de virar. Virar por virar, passando por cima. Ou passando pano, como a gente diz, para um monte de violações de direitos que ocorreram e que ainda ocorrem. A tortura ainda ocorre no Brasil. As delegacias, os fundos de delegacia ainda têm uma abordagem extremamente truculenta. A gente tem desaparecimentos, a gente tem morte política. O que foi a morte da Marielle? O pedreiro Amarildo da Maré, no Rio de Janeiro. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ele. Tem os esculachos, você tem uma truculência, né, com a juventude preta periférica, tem um monte de coisa que acontece no Brasil em 2024 que não foram superadas. E ao mesmo tempo você tem uma lei da anistia que teve uma interpretação equivocada, que o STF vai ter que voltar a isso quantas vezes for necessário, porque organismos internacionais do mundo inteiro olham para o Brasil e acham aquilo um absurdo. São crimes de lesa humanidade, inanistiáveis, que o Brasil lida como se tivesse anistiado todo mundo. O Instituto Vladimir Herzog presta um papel essencial de mostrar, de revelar, de lembrar para as gerações, sobretudo, que não têm essa memória, que não viveram aquele período, num momento em que, pasmem, muitos desses temas são territórios em disputas, porque tem outras narrativas, como uma expressão esquisita, mas que tem sido muito usada, são narrativas, cada um conta de um jeito, daí você tem essa imagem de que, por exemplo, a ditadura foi um momento em que as coisas aconteciam de forma mais respeitosa, havia ordem no país, ou que a ditadura só foi truculenta com quem mereceu, com quem causava. Então a gente precisa contar que não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? Um dos temas que eu trabalho, que é a Vala de Perus,
foram 1.049 ossadas encontradas lá. Ali tem, provavelmente, 20 dessas ossadas que eram de ativistas contra a ditadura militar, que eram, de fato, guerrilheiros, pessoas que tinham, alguns pegado em armas, né, contra a ditadura para resgatar a democracia. E as outras 1.029? Quem são que foram mortos e jogados numa vala clandestina? Eram pessoas comuns, periféricas, pessoas que foram mortas por uma polícia truculenta, que também tem origem em 1970, Polícia Militar de São Paulo, a Rota, outras polícias militares. Então é uma história que precisa ser visitada quantas vezes for preciso, precisa ser levada para novas gerações e de um jeito que seja palatável, que seja compreensível, que seja dinâmico, que seja gostoso até de surpreendente, instigante. E eu acho que isso o Instituto faz, ele já é, na minha concepção, ele é uma entidade que trabalha com isso como não há outras no país. Então, fortalecer essas atividades. E para historiadores, jornalistas, para as pessoas, escritores, voltarem nesse tema. A gente não tem, durante muito tempo você falava assim, precisa abrir os arquivos da ditadura. Olha, esses arquivos talvez nem existam mais, podem ter sido rasgados, queimados. Mas se a gente não tem essa entidade, que são os arquivos da ditadura, cabe a nós, jornalistas, investigativos, contadores de história, historiadores, etc., atores, dramaturgos, diretores de cinema, cineastas, contar essas histórias que precisam ser contadas. Nós somos esses arquivos. As memórias de quem viveu o período e que podem dar entrevistas, que podem narrar, que podem contar, testemunhos, relatos, são os arquivos da ditadura militar. Eu acho que o Instituto desempenha essa função. Então é meio que um convite assim, de fortalecer, de registrar essas histórias e fazer com que isso não seja uma pauta que a gente perca ou que a gente esqueça. A gente não deve esquecer, né? Lembrar é resistir.